Oi, gente, vamos dar início a mais uma aula, né, sobre uma das classes de palavras. E agora a gente vai ver a questão do artigo, tá? A flexão dos substantivos eu vou gravar uma outra aula, tá bom? Que para a gente compreender a flexão dos substantivos, a gente deve conhecer, né, reconhecer todas as classes de palavras, tá? Para não ter dúvidas. Então, só resumindo, né? As classes de palavras são 10, tá? O substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Vamos resumir novamente a questão do substantivo, para se ficou alguma dúvida da outra aula, tá? Bem, os substantivos são classificados em comum, né, que é quando indica todos os seres de uma mesma espécie. Isso quer dizer que, por exemplo, a palavra cidade, ela é considerada um substantivo comum porque ela está, né, generalizando todos os seres que compõem, né, aquele determinado lugar. Então, quando a palavra ela refere-se a todos os seres, né, de forma generalizada, a gente classifica ela como um substantivo comum, tá? O substantivo próprio, né, é quando indica um ser, apenas um ser de uma mesma espécie. Por exemplo, a palavra cidade é um substantivo comum, porque é uma coisa geral. E quando eu digo Goiânia, né, eu estou especificando. Então, essa palavra será considerada um substantivo próprio, certo? E lembrando que a gente escreve substantivo próprio com letra maiúscula. Bem, o substantivo também ele pode ser classificado como simples e composto, tá? Ele vai ser classificado como simples quando é formado, né, por uma só palavra. No caso, um só radical. Por exemplo, a palavra doce, batata. E quando for formado por duas ou mais palavras, né, um ou dois mais radicais, a gente classifica eles como composto, tá? Por exemplo, a palavra batata doce, pé de meia. Reparem que essas palavras têm a utilização do hífen, né? A gente está utilizando aí esse hífen. Porém, nós temos que ter um pouco de atenção relacionado a isso, porque não é o hífen que determina se é um substantivo composto, tá? O que vai determinar se é um substantivo composto é se a palavra ela é formada, né, por mais de um radical, ou seja, por mais de uma palavra. Então, por exemplo, a palavra aguardente. A palavra aguardente, ela é formada por duas palavras, certo? Ela é formada por duas palavras. Por esse motivo, ela é considerada uma palavra, né, um substantivo composto, tá? Então, a gente presta atenção nisso, que não é por conta do hífen, e sim porque aquela palavra ela é composta por duas palavras, tá? Uma outra coisa, quando os substantivos, né, vier com super, hiper, ou ex, ou semi, né, esses prefixos, não formam palavras compostas. Por exemplo, a palavra super-homem, né, é um substantivo, tá? Simples, não é considerado substantivo composto quando vier acompanhado dos prefixos, né, super, hiper, ex e semi, certo? E eu tenho outros também, tá? Vamos lá. O substantivo também ele pode ser classificado como primitivo e derivado. Quando a gente fala em primitivo, tá? É quando aquele substantivo ele vai dar origem a outras palavras, certo? Vai dar origem aí a outras palavras. Então, por exemplo, a palavra ferro, né? Quando essa palavra dá origem a outras palavras, a gente diz que ela é um substantivo primitivo
E essas palavras que vão se originar dela, a gente diz que é um substantivo derivado, tá? Porque está derivando, né, de uma outra palavra. Então, por exemplo, a palavra ferreiro, ferradura, ferramenta, elas são substantivos derivados porque elas derivaram, né, da palavra ferro, do substantivo primitivo ferro, certo? Então, um substantivo primitivo é aquele que dele, né, pode se originar outras palavras. E essas palavras que se originaram dele vai ser chamado de substantivo derivado, ok? Uma outra classificação do substantivo é os substantivos concreto e abstrato, tá? Só relembrando que vamos esquecer aquela questão que diz que abstrato é o que não se pode pegar e concreto é o que se pode pegar, tá? Essa definição está incorreta, certo? Um substantivo, para ser concreto, ele tem que indicar em ser de existência independente. Como assim? Essa palavra, ela não depende de um outro ser para existir, certo? E ela pode ser real ou imaginária. Por exemplo, a palavra livro, né? A palavra livro é considerada um substantivo concreto. Mas a palavra ela também é considerada um substantivo concreto, porque ela não precisa de um outro ser para existir, certo? Não precisa de falar assim, que não precisa de uma pessoa, né, para existir, ok? A palavra fada também, tá bom? Por exemplo, também a palavra Deus é um substantivo concreto. A gente não precisa pegar, mas ela não precisa de um outro ser para existir. O substantivo abstrato, né, é quando indica aí em ser de existência dependente. Então, para ser um substantivo abstrato, vai depender de uma outra pessoa, digamos assim, de um outro ser para essa palavra existir. Por exemplo, a palavra amor, né? Para existir a palavra amor, precisa de um ser que sinta esse sentimento. Por isso, ela é considerada um substantivo abstrato. A palavra ódio também e a palavra ciúme, certo? E por último, né, a última classificação dos substantivos é os substantivos coletivos, tá? Que será ali todos os substantivos no singular que indicam uma porção de seres da mesma espécie. Então, essas palavras elas vão indicar, né, vários seres, né, de uma mesma espécie. Por exemplo, a palavra discoteca. O substantivo discoteca ela vai fazer referência a muitos discos, tá? A palavra bosque, quando a gente utiliza a palavra bosque, o substantivo coletivo bosque, a gente já vem a referência, né, de muitas árvores de vários seres no mesmo local. E a palavra colmeia, né, que aí faz referência a muitas abelhas, certo? Então, esse é um resumo, né, do que a gente estudou na aula anterior sobre os substantivos. Agora, a gente vai para o artigo, tá? Que é muito simples. O artigo, são as palavras que vêm antes dos substantivos e servem para especificar ou generalizar o seu sentido. Então, aí, ele vai ser utilizado para a gente especificar algo ou falar do todo, tá? E o artigo, ele é classificado em 2, tá? Então, a gente vai ter aí o artigo definido, né, que é quando define algo. Teremos aí os artigos, né, eles podem ser flexionados em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular e plural, tá? Então, temos os artigos o, a, os e as. Esses artigos, eles são utilizados para definir, né, para particularizar algo. Por exemplo, o garoto foi na escola dos pais. Então, não é qualquer garoto, é o garoto, né? O garoto. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Então, não é qualquer bicicleta, tá? Foi a bicicleta que estavam esperando.
Luiz aproveitou para rever os amigos. Não, então, no caso aqui, não foi qualquer amigo, foi os amigos, né? Especificando. As meninas foram viajar. Não foram qualquer meninas, foram as meninas, tá? Então, esses artigos o, a, os e as são utilizados para definir algo particular, certo? E também temos aí a classificação do artigo indefinido. Se definir é particularizar, indefinir é generalizar, certo? Então, a gente tem o uma, uns e umas, que serão aí utilizados. Por exemplo, um dia iremos nos encontrar. Eu não especifiquei qual será o dia, só disse que seria um dia. Uma certa tarde saímos para caminhar. Também não especifiquei aqui qual foi a tarde, tá? Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Então, foi uns amigos. Ela não especificou, né, qual seria esses amigos. É uns, tá? Comprei umas camisas para seu aniversário. Também umas, não está especificando que camisas foram, certo? Eu coloquei aqui algumas curiosidades da utilização, né, do emprego dos artigos, tá? A gente pode utilizar os artigos, sempre devem, né, concordar com o substantivo em gênero, masculino e feminino, e em número singular e plural. Então, é aquela regra básica. O artigo, ele sempre vai concordar, né, com o substantivo. Por exemplo, o garoto, os garotos. A menina, as meninas. Um mês, uns meses. Uma mesa, umas mesas. Vocês irão perceber que as classes de palavras, elas sempre vão concordar com com a concordância nominal, que será o substantivo, ou com concordância verbal, que a gente também vai ver isso. Então, as classes de palavras, elas existem para serem concordar, né, em gênero, em número ou grau, né, para ficar um contexto adequado, certo? Bem, os artigos também podem ser combinados com as preposições, que também a gente vai ver em uma outra aula as preposições, tá bom? Coloquei aqui só alguns exemplos, tá? A gente tem o ao e o aos, que aí é o a, artigo, mais a preposição, tá? Por exemplo, o texto é dedicado aos pais. Temos o a, mais o a escraseado, que também é a junção, né, de um artigo mais uma preposição, né, que é a utilização da crase, tá? Que eu também irei explicar para vocês futuramente. Então, essa parte aqui eu vou deixar para vocês, se tiverem curiosidade, né, que é muito importante, darem uma olhadinha, certo? Então, também temos aqui que, de acordo com a posição na frase, os artigos podem, né, transformar qualquer tipo de palavra em substantivo, independentemente de sua classe gramatical. Então, o artigo, né, ele tem essa função também. Ele pode modificar, né, qualquer classe gramatical aí para utilizar, para virar, né, a um substantivo. Por exemplo, a frase, ó. O andar de Elisa é muito sensual. Nesse caso, né, o verbo andar foi transformado em um substantivo, tá? Por conta, né, do artigo, ó, certo? O vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. Nesse caso, o adjetivo vermelho foi transformado em um substantivo. Então, aí também é uma das utilizações do artigo também, tá? Os artigos definidos podem ser empregados com o intuito de indicar um conjunto de seres ou uma espécie inteira, né? A gente também pode utilizar o artigo para isso. De forma, o artigo é empregado no singular, entretanto, faz referência a uma pluralidade de seres. Como assim? Ó,
A alma é imortal. Refere-se ao conjunto de almas. Então, a utilização do artigo aqui, né, antes do substantivo, apesar dele estar no singular, né, eu posso me referir também a um todo, a um conjunto, tá? Quando eu digo a goiaba é muito rica em vitamina C. Então, eu também estou me referindo não é apenas uma goiaba, né? É o contexto. Todas as goiabas do mundo, elas têm, né, vitamina C, certo? Na construção das frases, né, a utilização dos artigos indefinidos deve ser moderada, de modo que o excesso de seu uso no texto provoca um inchaço ou uma redundância desnecessária, tornando-o deselegante e pesado. Então, quando vai escrever um texto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na utilização desses artigos nos indefinidos, né? Porque senão fica uma coisa muito redundante, sempre voltando, que é aquela questão da concordância, né? Da concordância, da coerência do texto, na verdade. Para ter uma coerência, então a gente tem que saber utilizar não só os artigos, mas também como as suas preposições, conjunções, para ficar um texto mais fluido, tá? Coloquei aqui um exemplo. Ter uma boa educação é fundamental, né? Ter uma boa educação é fundamental. Eu posso não utilizar esse uma. Percebam, ter boa educação é fundamental. Então, eu não preciso utilizar esse uma aqui, sabe? Que ele está subentendido, certo? Fica algo pesado mesmo, algo redundante, repetitivo. São detentores de um bom conhecimento. Eu também não preciso utilizar na frase esse um. São detentores de bom conhecimento. Um outro emprego do artigo, né, é quando a gente utiliza ele como um recurso expressivo para reforçar aí um enunciado exclamativo. Por exemplo, o exemplo aqui, ó, foi um presente de te encontrar. Então eu utilizei o artigo aqui, ó, indefinido para dar ênfase, né, exclamar essa frase, né, esse encontro. Então, quando eu digo a festa estava uma delícia, né? Utilizo também o artigo indefinido para expressar, né? Deixar a frase mais expressiva. Mais expressiva, tá? Dando aí uma ênfase no sentido, certo?